a essa realidade fática aqui que vocês estão vendo. Tá certo? Então, o grau de risco. Então, o risco iminente, eu trouxe até um vídeo para mostrar esse risco iminente. Entendeu? Hein? Oi? Já estamos evoluindo. Já estamos evoluindo. E é uma pergunta que todos vão fazer. Como é que eu vou me postar diante disso? Existe muita discussão sobre o preço de um laudo, o modelo do laudo. Existe vasta literatura sobre isso. Tem a norma do IBAP sobre inspeção predial. Tem, que é eu reputo como uma coisa muito bem feita, né? O Instituto de Engenharia Legal, né, de São Paulo. E muita coisa a respeito disso. E também tem uma coisa importante que a gente deve falar, que outro dia até um colega do Dr. Rubens ali, do Dr. Rubens Mitre, que o que acontece? Fez uma análise assim rápida da situação do concreto, né? A gente fala, bom, o concreto e tal, todo mundo fala assim, porque a Nossa Senhora do Concreto protege o camarada, né? E o que acontece? O concreto, segundo um estudo feito aí por ele rápido assim na internet, o concreto existe há mais ou menos uns 200 anos. E aí o que acontece? Você, teoricamente, você diz assim, o concreto não é eterno, né? O concreto um dia ele vai, sei lá, ele vai acabar, ele vai ruir, a peça vai se danificar. Isso, teoricamente, é muito bonito. Agora, na prática, ninguém pode dizer que o concreto vai durar 200, vai durar 500. Ainda não existe uma evidência que prove isso, né? Então, o que a gente tinha para dizer, eu acho que de mais importante, seria colocar essa situação toda e ficar à disposição de vocês para falar, por exemplo, o que a gente identifica mais nas edificações quando nós recebemos solicitação. Por exemplo, laje de caixa d'água, cisterna ou reservatório superior, sempre apresenta uma corrosão, né, na parte estrutural. Isso é uma coisa de maior incidência. Oi? Isso aí eu já falei um pouco, mas... E também a parte de eletricidade, você vê, com a atualização das normas técnicas, há necessidade de um retrofit da parte elétrica, muito antiga, então você tem que refazer quadros de força. Isso tudo é uma observação importante que o técnico, o inspetor predial ou o técnico que vai fazer a vistoria, seja ele arquiteto ou engenheiro, terá essa responsabilidade ao assumir isso perante o seu conselho respectivo. Quanto ao canetinha, perguntou ali um colega, é o seguinte, é claro que por trás do sistema nós vamos vislumbrar muita coisa boa e também muita coisa ruim, né? E nessa situação a gente já tem recebido muita reclamação dos colegas com relação aos canetinhas, que estão cobrando aí um valor R$ 400 para fazer uma vistoria, 500, sei lá quanto, até estão sendo comparados a um mata-baratas, uma coisa desse tipo, o que é deprimente e muito triste para nós. Bom, então vamos ver o lado do fiscal nessa coisa. Eu posso interferir numa pessoa que cobre 400? Outro dia eu estava tendo uma palestra, teve um cidadão que disse que ia fazer de graça, porque no condomínio dele e tal, ele ia fazer de graça isso aí. Bom, isso é problema dele, não é meu, né? Entendeu? É uma coisa que realmente eu acho que ele, diante desta relação aqui que eu acabei de falar, ele vai se expor muito para não cobrar nada, tá? Eu estou avisando porque experiência nossa, muito triste, o síndico do edifício Riqueza foi lá com uma cara de quem tivesse tomado uma surra de pau. Então é muito triste você ver um colega, ver um síndico, ver um cidadão qualquer, sabe, numa situação dessa. A pessoa se sente mal, a pessoa não tem uma vida normal mais, ela se envolve numa coisa
que, olha só, você vistoriou um negócio e aquilo acabou produzindo a morte ou um acidente, eu acho que é muita irresponsabilidade, entendeu? Quando o Silvio colocou aqui sobre o Palace 2, nós enfrentamos os advogados do Palace 2, do seu Sérgio Naia, que entrou lá, tipo como uma tropa de choque, entendeu? Eu só quero dizer o seguinte, que nós somos fiscais para aplicar a lei mediante o fato. O fato de uma pessoa assinar um canetinho e tal, eu não posso chegar e dizer assim, você está fazendo isso por 400, você está errado, você está isso, você está aquilo. Não, mas olha só, você assinou 10. Pô, em uma semana, 100 em 2, interessante, né? Bom, a nossa fiscalização vai ter um enorme prazer em visitar os 100, os 200, os 1000, não os 270, mas esses a gente vai fazer questão de dar uma atençãozinha especial, né, doutor Silvio? Com certeza. Até em respeito aos nossos colegas que estão do outro lado fazendo a coisa com seriedade. Tá certo? Pode demorar um tempo. Como as marquises, eu trabalho lá há 22 anos, passaram-se 7 anos até essa data de abril aí desse ano e não aconteceu de uma marquise cair na rua e matar alguém. Caiu marquise? Caiu sim. Caiu uma marquise na Tijuca, no passado. Teve uma vítima, um camarada que estava demolindo uma marquise em Oswaldo Cruz. Infelizmente, ele teve um mal súbito, estava ao meio-dia, ele tinha pressão alta, caiu da escada, bateu com o crânio, com a base do crânio no chão e veio a falecer no hospital, mas que não foi embaixo da marquise, tá certo? Agora, tudo isso que eu disse para vocês que não caiu marquise, não é mesmo? Bonito, não é isso? Pois é mentira. Tiveram 14 marquises licenciadas que nós tivemos notícias que desabaram. Eu tenho um processo lá na minha mesa que é prova disso. Eu, inclusive, esqueci de trazer o processo que eu teria. Ele tinha um processo que tinha intimação, notificação. Foi em janeiro desse ano. Houve a apresentação de uma declaração de segurança estrutural da Marquise no mesmo mês de janeiro. No mês de fevereiro foi concedida a licença e, ao executar a demolição, a Marquise desabou e a Defesa Civil esteve no local e registrou tudo em boletim de ocorrência. Então, eu estou falando como é que é o meu métier de trabalho. O que eu faço? Eu faço o processo, né? Vocês vão fazer o laudo, que é um processo de uma outra forma. O laudo é o quê? A descrição, é o relatório técnico daquela situação. O meu é um relatório público da situação que você encontra com a lei. Tá certo? Então, eu tenho lá essa prova, porque eu falei, eu vou pegar esse aqui e vou guardar, porque existem os outros casos das marquises que não foram licenciadas, tá? E que eu não sei quantas são que desabaram. Essas 14 eu estou dizendo porque a informação veio no balcão e uma eu peguei e disse, não, essa daqui eu vou guardar, porque eu fico falando para todo mundo, eu sei que ninguém duvida, mas às vezes eu fico olhando para os outros e falo assim, acho que ele está achando que eu sou mentiroso, né? Daqui a pouco eu vou ficar narigudo e não vai ficar nada engraçado. Então, eu tenho o processo. A verdade minha é essa, e a verdade de vocês será o quê? O laudo. Então, o cuidado com o laudo é sempre você se defender, entendeu? É uma situação em que você descreve os fatos que você está vendo, mas também você vai descrever, olha, eu não vi nada nessa coluna, mas é uma coluna que está isolada aqui no prédio e tal, não tem mais nenhuma outra num vão de tantos metros. Agora, eu estou dizendo isso porque eu sou mais técnico de estrutura, né? Agora, por exemplo, se eu for falar de construção civil, existe aqui uma tubulação que está vazando entre esse apartamento e o apartamento de lá. Você vai descrever, eu vi que existe uma infiltração e tal, no momento, sempre a vistoria você descreve assim, no momento tem uma infiltração. Bom, isso aí é o laudo de vistoria. A perícia já é um nível diferente, você vai chegar e dizer, tem que inspecionar isso, quebrar e periciar essa parede para saber se o cano é de cá, se o cano é de lá, se o cano é do condomínio, de quem é, como é que é e como é que não foi, né? Porque a gente tem a água federal, que é a água do mar, tem a água estadual, que é a água do esgoto, e tem a água pluvial, que é a água da prefeitura, então, da chuva. E o que acontece? A gente
observa essas situações, mas o laudo de vistoria, ele embora seja simples, vocês veem que a relação desse documento que será produzido não é simples não, ela é complexa, tá? Vocês entendam, e é uma coisa muito importante passar isso para os colegas, que isso vai ficar visível para a sociedade, tá? O cidadão que quiser comprar um imóvel, ele pode consultar sim, não é isso, Silvio? O comunicado de que teve um técnico que fez aquilo, e ele vai procurar o documento junto ao condomínio. Então, eu acho que eu já me estendi demais, eu acho que, se houver algum esclarecimento a fazer, estou eu e o Silvio aqui. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado pela presença. Eu estou com a palavra. Ditatorialmente. Ricardo, pega as perguntas, né? É melhor. Ajuda aí. Minha senhora, eu estou com a palavra. Aguenta um minuto. Não, perfeito. Exatamente. Não, nós... Exatamente. O Ricardo vai receber, quem receber por escrito. Vamos também fazer as perguntas no microfone para ficar gravado, porque isso daqui depois vocês podem obter o CD e teremos muita coisa ainda. Peraí, a senhora me permite? A senhora já roubou a cadeira daqui. Por favor. Hã? O vídeo, você quer... O Eduardo está reclamando aqui. Eu vou explicar por que não foi projetado. Na verdade, esse vídeo, eu acho particularmente o vídeo interessante, ele é até divertido, inclusive, sabe? A gente ficou na dúvida, porque ontem, essa apresentação que eu trouxe, por isso é que eu botei aquele vídeo separado, ela foi feita ontem na informática, de uma modificação que eu pedi. E ela não... Esse sistema aqui acabou não rodando, né? Justamente por ela ser nova e ter esses problemas. Essa apresentação do vídeo, eu acho interessante que a gente possa passar aqui, embora não faça parte da apresentação da autovistoria. Ela é mais um passatempo do que propriamente algo técnico, mas eu acho interessante vocês verem, porque enquanto faz lá o levantamento das perguntas, a gente pode ver, não tem problema nenhum não, é uma parte lúdica da palestra, só que ela está separada. Ô João, enquanto monta aí, eu tenho duas dúvidas. Uma é que todos nós só falam na responsabilidade do lado de lá, mas não fala na responsabilidade da prefeitura. Uma delas é o seguinte: você tem árvores na rua que são de responsabilidade da prefeitura, as raízes dessas árvores invadem os prédios, colocando, abalando até a estabilidade. E aí, como é que fica essa história? Olha, será que a prefeitura não vai fazer autovistoria dela, não? Vai fazer dos prédios, porque é o que é o objeto da lei. Mas não, eu chego lá. Quer dizer, todos os prédios municipais, né, são de obrigação da prefeitura e eles estão dentro disso aí. Eu vou chegar. Estou falando do objeto da fiscalização, da autovistoria, que não é fiscalizar árvore, é fiscalizar prédio e situação do prédio. Mas eu estou entendendo o que você quer falar. Bom, essa situação crítica desse prédio, a causa, o nexo causal dessa situação crítica, vem da raiz da árvore, que seria, então, objeto de fiscalização da prefeitura. Eu imagino, e como eu disse, a gente não sabe tudo sobre isto, né? E não tem resposta para tudo também, infelizmente, tá? Mas eu imagino que, se eu fosse o vistoriador de um prédio, né, com obrigação de assinar um laudo de responsabilidade sobre o que eu estou vendo, eu identificaria isto aí no meu laudo. Bom, quem é que tem que tomar a providência? Quem tem que tomar a providência é o responsável. Que providência ele vai fazer? Ele vai abrir um processo na prefeitura para pedir a poda desta árvore? Ele vai pedir a retirada desta árvore? Bom, isto é o que cabe
a ele fazer, e ele tem que fazer isso. Recebendo essa informação, a prefeitura vai retirar a árvore? Deve, isso a prefeitura vai ter que tomar uma atitude, imagino eu. Eu imagino que isso funcionaria desta forma. Infelizmente, isso daí vem ocorrendo no dia a dia e não se faz. A prefeitura já devia, as pessoas reclamam, independente de auto-vistoria, não acontece isso. E essas árvores vêm prejudicando os prédios, causando danos aos prédios, e o proprietário é que está com prejuízo. Eu só estou lembrando um fato que... Eu desconheço isso, mas assim, eu concordo com o senhor, eu acho que deveria não, é a obrigação da prefeitura zelar pela segurança do cidadão, e desta forma estaria enquadrado nisso, né? Certo. Bom, eu estou lembrando para você, estou apenas ajudando aí para o futuro. João, e a outra que você falou também... São dois que eu pedi para você. Só para encerrar essa minha dúvida aqui. Você falou em IPTU. O proprietário está lá no IPTU. Essa é outra briga minha, porque eu acho que o RGI tinha que acabar. O RGI tinha que ser da prefeitura. Entendeu? Eu levanto essa briga entre nós aqui, que nós temos que brigar por isso. Ele falou RGI e IPTU. E quem diz quem é o dono do imóvel é o RGI. Não é o IPTU. Tá certo? Entendeu? É isso aí, porque você chega à prefeitura, eu não vou pegar aqui o IPTU, o seu proprietário. Eu não sou proprietário, o proprietário está no RGI. Tá certo? Não, isso aí é questão de direito. Não, é questão de direito, não, é questão de fato, é o dia que nós estamos vivendo e nós temos que procurar discutir a nossa vida. Não é jogar para os advogados, como tem coleguinha aqui fazendo. Obrigado, agora vamos lá, continua. Agora eu vou dar a palavra aqui ao responsável pelo videoteca aqui da CBR. Nós estamos com um sistema aqui misto de fazer a pergunta em papel e também ao vivo aqui, só que deve se identificar para cada pergunta. Senhores, boa tarde, doutor Geronese, doutor Silvio, o diretor técnico Abílio, o Ricardo e todos os colegas. Seguinte, o doutor Geronese, doutor Silvio, olha só. Falaram que era isso. Olha, com certeza ele é uma pessoa muito generosa, mas continua se chamando Geronese. Olha só, desculpa. Primeiro, eu trabalho há 30 anos, meu nome é Yara Nagda, eu trabalho há 30 anos com perícia e avaliações, e na realidade houve uma implantação de modelo neoliberal que transferiu e está tentando transferir para a sociedade um dever que, historicamente, e a responsabilidade sempre foi do poder público, nessa fiscalização. Tá? Então, falta fiscal, porque a prefeitura não faz concurso suficientemente que possa abranger todo o município do Rio de Janeiro. Inclusive,